Então, boa noite, começando aqui nossa aula. Vamos prosseguir com o pacote de ondas, aliás, com a discussão sobre a partícula livre, melhor dizendo, que é um problema clássico aí da equação de Schrödinger. E hoje nós vamos discutir o pacote de ondas, que é o que resolve o problema que nós encontramos na nossa aula anterior, que era aquela situação confusa entre a velocidade prevista classicamente e a velocidade da função de onda. Nós vimos que uma era o dobro da outra. Então hoje nós vamos abordar essa questão. Eu vou discutir muita coisa superficialmente para evitar discussões assim muito matemáticas de questões que a gente não vai, precisar tanto. Então eu vou ser superficial em alguns pontos, tá? Muito bem. O pacote de ondas nada mais é do que uma maneira de obter uma função, uma solução, uma função de onda, que seja a solução da equação de Schrödinger, a partir de soluções mais simples. E eu vou mostrar para vocês aqui o caminho para se fazer isso, que é o seguinte. Inicialmente, nós partimos de uma onda inicial. Ou melhor, uma função de onda inicial, que em vez de ser um psi válido para toda posição e todo tempo, não, nós vamos fixar esse tempo igual a zero. Então essa daqui é a forma inicial da onda, tá? Então nós vamos partir de uma forma inicial da onda, que é um psi de x, mas no tempo t igual a zero. Certo? O que significa isso? Significa que a gente tem que saber de antemão como é que a partícula começa, ou como ela está concentrada no espaço, em um ponto do espaço, ou em vários pontos do espaço. No caso, se ela estiver mais distribuída. Nós temos que saber isso de antemão. Então, é uma questão de modelagem e de ter alguma outra informação que nos permita ter uma intuição de como partir. Então, nós vamos ver dois exemplos de ondas iniciais. Vamos ver uma onda inicial constante. Então, nós vamos ver uma onda desse tipo aqui, que ela vai ser constante num certo ponto e nula no resto, tá? Então o que significa isso? Que a partícula está confinada aqui entre menos A e A inicialmente. Depois isso vai evoluir e ela vai se espalhar pelo espaço. Então isso seria um exemplo. Outro exemplo que nós vamos ver brevemente é o pacote gaussiano. Deixa eu só ver a expressão correta para... Tá certo. Bom, no caso eu posso fazer o gráfico das duas, porque as duas são reais. Inicialmente é reais, né? Aí elas vão evoluindo com o tempo e vão mudando, vão se tornando complexas. E o outro exemplo aqui é o pacote gaussiano, chamado, que é da distribuição de Gauss aqui. Então isso aqui seria um psi constante, e esse aqui seria um psi zero, né, no caso. E esse aqui seria um psi de x zero, que teria um formato de uma gaussiana, tá? Dois exemplos que nós vamos ver. Por que esses dois exemplos? O primeiro porque é o mais fácil, mais simples. O mais simples é supor que é constante, então a partícula tem uma igual probabilidade de estar num certo intervalo aí entre menos A e A, tá? Uma questão de simplicidade. E por que uma distribuição gaussiana? Ou seja, por que uma exponencial de menos x ao quadrado, que é a distribuição, a forma analítica dessa distribuição? Porque essa é a chamada distribuição normal.
Então existem inúmeros fenômenos da natureza que estatisticamente se comportam como uma distribuição dessa, tá? Por exemplo, exemplos bobos aí da vida. Tem aqui uma parede, né? Aqui uma parede de uma casa, tá aqui a casa. Tem aqui uma janela, uma porta, né? Tá aqui um cachorro brincando, seja o cachorro mais fera. Aí tem uma goteira bem aqui. Imagina que tem uma goteira bem aqui e só tem uma goteira aqui. A quantidade de marca que vai ter na parede vai ser uma distribuição gaussiana. Curioso isso, né? Se a gente pegar também, por exemplo, a idade de uma população e o número de pessoas com essa idade, a gente vai ver também que também tem uma distribuição gaussiana. A maioria das pessoas tem uma idade aqui, certo? Enfim. Então é uma chamada distribuição normal porque ela é muito comum na estatística, tá? E a nossa interpretação ela é estatística, então nada mais natural do que imaginar uma distribuição que seja bastante comum. Então a gente vai ver esses dois exemplos aí superficialmente. Depois que a gente parte dessa onda inicial, nós determinamos a função φ de k, que na verdade é a transformada de Fourier da função de onda inicial psi de x0, tá? A gente não vai precisar estudar a transformada de Fourier aqui na disciplina, mas eu deixo isso como observação para que vocês tenham essa informação. Então nada mais é do que uma expressão que a gente substitui aqui e calcula, que é essa expressão bem aqui. Φ de k é igual a 1 sobre raiz de 2 π integral de menos infinito a mais infinito da condição inicial psi de x0, que nos nossos exemplos aqui pode ser essa função constante ou essa gaussiana, vezes uma exponencial de menos ikx integrado em x. Então, como a gente vai integrar em x aqui, o x vai desaparecer e isso vai ser uma função exclusivamente de k, tá? Então, isso é uma fórmula que a gente encontra essa função, ela tem um interesse abstrato, né? Não tem uma interpretação física direta, mas indiretamente ela está relacionada, na verdade, com a distribuição do momento linear, né? Na física, os físicos gostam de entender esse k como sendo o momento, porque por causa da relação de de Broglie, que diz que o momento é h cortado k. Então, na verdade, um é igual ao outro, só que reescalado aqui por uma constante, né? Então, na verdade, esse φ seria está relacionado com uma distribuição do momento linear. Está relacionado com isso, certo? Beleza. Então nós partimos de uma condição inicial, determinamos essa função φ, que está relacionada com o momento, e depois a gente obtém o psi a partir dessa função φ. Então a gente integra de novo. Então a gente obtém esse psi de x e t assim, integrando. Esse 1 sobre raiz de 2π é uma questão de
convenção do que é transformada de Fourier, não sei o que, para que, enfim, para que as fórmulas de transformada fiquem mais fáceis. Ok. Então é isso vezes a integral de menos infinito a mais infinito daquela função φ de k que nós calculamos vezes a exponencial de i vezes kx menos ômega t, integrado agora em k. Então agora o k vai desaparecer e tudo vai ser uma função de x e do tempo que também está aparecendo aqui. Beleza, pessoal? Então esse é o algoritmo, digamos assim, matemático, para que a gente possa calcular a função de onda. E essa função de onda não vai ter aqueles problemas que nós vimos na aula anterior. Essa função de onda ela vai satisfazer a solução da partícula livre. Então vamos enumerar aqui as qualidades, digamos assim, dela. Essa psi de x e t é solução, representa a partícula livre. Outra coisa, ela não apresenta aquele problema das velocidades. Nós vamos provar isso, né, depois, mais ou menos provar. E outra coisa, ela é normalizável. Certo? Então essa função de onda, ela resolve todos aqueles problemas que nós discutimos na aula anterior. Porque ela é normalizável, ela não apresenta aquele problema das velocidades. E ela é uma solução que representa a partícula livre, certo? Bom, essa relação ômega, na verdade é um ômega que depende de k, tá? Isso é uma função que, no nosso exemplo, qual é o exemplo? No exemplo da partícula livre. Nós vimos que esse ômega ele era E sobre H cortado, mas se a gente substituir aquela expressão da energia, a gente vai ver que isso na verdade H cortado sobre 2m vezes K ao quadrado, tá? Então esse é o nosso ômega. Essa daqui é a solução psi, que nós estávamos buscando na aula anterior. E essas aqui são as três principais características dessa função, tá? E esse ômega, no nosso exemplo, é dado por essa expressão aqui. Essa relação do ômega em função de k é chamada de relação de dispersão, porque quando ela não é uma relação trivial, ela significa que comprimentos de onda vão ter velocidades diferentes. Nós vamos ver isso depois. Então isso significa que a onda, se ela for composta de várias ondas, ela vai se dispersar no espaço. Tá? Bom, então matematicamente é isso aí. Agora, fisicamente é o seguinte. Como isso é uma integração, como esse psi é uma integral, então na verdade a gente está considerando uma superposição de ondas. Só que é uma superposição contínua, né? Que é a tal da transformada de Fourier. Então, como a gente está considerando uma superposição, porque essa integral é feita em K, e K, vocês sabem que K é 2π sobre o comprimento de onda, então na verdade a gente está integrando no comprimento de onda. O que significa isso? Que a gente está varrendo todas as possibilidades de comprimento de onda. Então é como se isso fosse uma superposição, em que a gente tem uma onda aqui com certo comprimento, digamos, lambda igual a 1, e outra aqui com comprimento de onda lambda igual a 2,
mas a gente está considerando todos os valores de lambda de menos infinito a mais infinito. E o peso que cada um deles vai ter é justamente essa função φ, que vai depender desse comprimento de onda. Tá? Então é como se fosse um somatório, só que contínuo, em que a gente vai ter um peso para cada termo e cada termo representa uma onda. Tá? Então o pacote ele vai ser, na verdade, uma reunião de vários comprimentos de onda. E isso é que torna ele mais complexo, que permite que ele resolva esses problemas que uma onda simples com comprimento de onda fixo não era capaz de resolver, certo? Vejamos então um exemplo, que seria o exemplo da condição inicial em que a função de onda inicialmente é constante. Então, na verdade, não é bem constante. É aquilo que eu falei. Então, vamos considerar que a função de onda ela é inicialmente uma certa constante A. Se o x está numa região, nessa região aqui, e 0 se ela está fora. Tá, então a condição inicial seria esse gráfico aqui. Ignorando aí as bordas, porque a gente só vai integrar, então quando a gente integra, a borda não influencia em nada, né? Sendo que aqui vai ser a constante A. Beleza? Então essa linha amarela aí representa a função de onda. Ela é constante nessa região. O que significa isso? Significa que a partícula está distribuída nessa região com igual probabilidade de ser encontrada em qualquer ponto desse intervalo aqui. E não pode ser encontrada fora desse intervalo. Então a gente sabe que a partícula está aqui dentro e pode estar em qualquer lugar aqui dentro com igual probabilidade, porque não tem um peso maior numa região do que em outra, nem um vale também. Tá. Então essa é a condição inicial. Para que a gente aplique o raciocínio anterior e determine a função de onda evoluindo no tempo, nós temos que primeiro normalizar. Essa normalização ela é muito simples porque a função é constante, é mais fácil integrar uma constante. Então a gente normaliza essa condição inicial. Como a função se anula fora de A e menos A, essa integral fica então só de menos A até A. E intervalo no qual a função vale a constante A maiúsculo, né? Então isso fica módulo de A ao quadrado vezes a integral de menos Azinho até A dx. Essa integral ela dá simplesmente x variando de menos A até A, ou seja, dá 2A vezes módulo de A ao quadrado. Isolando o A, a gente vê que o A na verdade é 1 sobre raiz de 2A. O A maiúsculo é 1 sobre raiz de 2A minúsculo. Certo, pessoal? Então essa seria a normalização, que é o primeiro passo. Depois nós calculamos essa transformada φ de k, que seria o segundo passo desse exemplo. Então a φ de k é calculada pela transformada de Fourier, que é essa fórmula aqui. Salvo engano é isso, né? Eu esqueci de escrever aqui. Ok. Então nós podemos calcular essa integral. É uma integral possível de ser calculada, não é estrambólica.
Então, substituindo, basta a gente integrar de menos a até a, porque fora disso, essa função π é zero e a integral se anula. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2a, que é a função de onda, vezes essa exponencial, de menos ikx dx. Então, multiplicando essas duas raízes, fica 1 sobre 2 raiz de π vezes a, vezes essa integral. E essa integral ela é igual a menos 1 sobre ik vezes a exponencial. Por que ela é isso? Porque a integral é o inverso da derivada. Se eu derivar essa exponencial, vai cair menos ik. Então, para que eu integre, em vez de multiplicar, eu tenho que dividir. Então, fica desse jeito que está bem aqui. Vezes essa exponencial variando de menos a até a. Lembrando que o que está variando aí é o x. Então, é de x igual a menos a até x igual a a. Então, isso vai dar menos 1 lá em cima, né, sobre 2i vezes k vezes raiz de πa, vezes aqui a exponencial de menos ik vezes a. E a segunda vai ter o menos da exponencial e o menos do menos a, então vai ficar e elevado a IKA. Passando esse 2i dividindo, fica menos 1 sobre K, isso aqui. Vocês vão já ver por que eu estou passando o 2i dividindo. Porque o que apareceu aqui foi uma fórmula de um seno, né? Se a gente quiser expressar essa φ de uma maneira real, isso aqui pode, através do seno. Se a gente absorver também esse sinal de menos aqui, troca a ordem dessas duas exponenciais e aparece o seno. Então fica 1 sobre k, raiz de πa, e aqui vai ficar e elevado a IKA, menos, trocando agora, né? Dividido por 2i. E naquela aula lá que eu revisei números complexos, nós vimos que na verdade isso aqui é o seno do que estiver multiplicando o i. Nesse caso, o que está multiplicando o i? É k vezes a, então é o seno de ka. E a gente vai só reescrever isso para ficar mais próximo do que o livro usa depois. Eu estou me baseando aqui no Griffiths, né? Na mesma seção da aula anterior. Tá? Então ficou assim. Ficou o seno de k vezes a. Mas a gente vai reescrever aqui só para ficar mais parecido aqui com o livro, que aí permite a gente fazer uma aproximação interessante. Então isso eu vou escrever desse jeito. Vou multiplicar e dividir por a. Então esse a vai lá para frente e esse aqui vem para baixo. E aí fica a sobre raiz de πa parece bobagem, né? Eu sei, mas vai ajudar isso aqui. Então aqui esse a é raiz de a vezes raiz de a, né? Vou fazer aqui do lado, ó. A sobre raiz de a gente pode racionalizar, entre aspas, que a gente nem sabe se o a é racional, mas pode sumir com essa raiz embaixo, porque vai ficar assim, que é raiz de a, tá? Então a gente pode escrever isso como raiz de a em cima sobre π vezes seno de Ka sobre Ka. Essa é a transformada de Fourier da condição inicial. É a função φ de K.
Pronto. Então esse aqui é o passo intermediário para determinar a solução da partícula livre com aquela condição inicial, né? Esse seria o passo intermediário, que é a transformada de Fourier, tá? Antes de pensar no psi, que é a solução final, a gente pode tentar entender as coisas a partir dessa função φ. E na verdade isso é uma técnica comum na física, né? Que é estudar a própria transformada de Fourier, tentando interpretar a própria transformada, né? Geralmente na física a gente entende esse K como sendo o próprio momento linear, a menos de uma constante, né? Que é a constante de Planck. Então existe uma interpretação física para o K também. Inclusive, se a gente levar ao pé da letra essa interpretação, dá para relacionar isso com o princípio da incerteza, né? Por quê? Porque vamos pensar nos gráficos das duas coisas que a gente tem. Essa daqui, da esquerda, é a função de onda inicial. Ó. Vamos pensar que bem aqui é menos A e aqui é A. Então a função de onda inicial, vamos imaginar que o A é grande agora, tá? Que é o que essa figura nos induz. Vamos imaginar que esse A é grande, ou seja, a partícula está espalhada numa faixa larga. Lembrem que o psi é o que nos diz como a partícula está espalhada, né? Então, nesse gráfico da esquerda, temos a função de onda, que mostra que a partícula está distribuída, espalhada nessa faixa que vai de menos A a A. Sendo esse tamanho A grande, então a partícula está bastante espalhada. A transformada de Fourier dela, que é o φ de k, que eu disse para vocês que está relacionado com o momento linear, é essa função aí, uma constante na frente, vezes o seno sobre Ka. É interessante que, diferente da condição inicial, essa função ela está definida em todo o espaço. E o gráfico dela é mais ou menos esse aí da figura da direita. Então vejam que enquanto que o psi está espalhado, a transformada de Fourier dele está concentrada, bastante concentrada inclusive, nessa região basicamente aqui, ó. Está bastante concentrada aqui, porque se a gente der uma integrada aqui nisso, ao quadrado, né, a gente vai ver que a probabilidade maior está aí. Então se a gente quiser, a gente pode interpretar isso como sendo uma manifestação também do princípio da incerteza. Porque se a gente relaciona o x, que é a posição de um lado, com o k representando um momento a menos de uma constante do outro, né? Então a gente é levado à ideia de que como o x, a posição da partícula, está bem distribuída, bem incerta, a distribuição do momento é mais concentrada, né? Ou seja, bem aqui a gente tem um ΔX, que é uma incerteza grande, e desse lado aqui a gente tem um ΔP, que é proporcional a ΔK, que é pequeno, é uma incerteza pequena, porque a partícula está muito concentrada aqui. E isso está relacionado com o princípio da incerteza, né, que a incerteza da posição e a incerteza do momento, elas vão ser sempre maiores do que ou iguais a h cortado sobre 2. Então se a incerteza na posição é grande, a incerteza do momento diminui, certo? Interessante pensar nisso. Antes mesmo de encontrar a solução final psi, a gente pode pensar nisso. Muito bem, pessoal. Agora vamos ver uma outra aproximação, que é a aproximação do A pequeno, né? E fisicamente A pequeno significa partícula bastante confinada numa região bem estreita, né? Seria um gráfico mais ou menos assim, ó.
E agora a partícula está confinadinha aqui, nessa região muito estreita que vai de menos A até A, tá? E a partícula está presa aqui nessa região inicialmente. Certo? Nesse caso, a gente pode pegar aquela nossa fórmula completa lá do φ de k e fazer uma aproximação. É porque ela é isso aqui, A sobre raiz de π, seno de Ka sobre Ka, né? E a gente pode fazer uma aproximação. Que é o seguinte, como A é pequeno, ele é muito menor do que 1, então a gente pode fazer essa aproximação de que o seno de Ka é aproximadamente Ka. Então significa que a divisão entre os dois é aproximadamente 1. O que significa então que o φ de k vai ser aproximadamente raiz de A sobre π. Que é uma constante em todo o espaço. Então, enquanto que a distribuição inicial era muito concentrada, agora essa daqui é mais distribuída, tá? Então, bem aqui a gente vai ter Psi muito concentrada. E por esse motivo a gente vai ter a Φ mais distribuída ou espalhada, né? Que a gente pode visualizar também nesse gráfico. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a função de onda inicial para um A pequeno, representa uma partícula bastante concentrada numa faixa muito estreita, né? Enquanto que a transformada de Fourier vai estar distribuída em todo o espaço. Então isso também está relacionado com o princípio da incerteza, mas é o caso inverso desse aqui. Quando A é pequeno é o caso inverso, que a gente tem uma certeza maior na posição. Então nesse caso, aqui a incerteza na posição é pequena. E aqui a incerteza do K, que é proporcional à incerteza do momento, vai ser grande, porque o K está muito distribuído, então a incerteza do momento vai ser grande. Certo? Então isso fecha esse primeiro exemplo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês estiverem acordados aí também. Tranquilo? Beleza. Tá bom. Então o outro exemplo que eu vou apenas comentar, não vou resolver, é o do pacote gaussiano. Então o pacote gaussiano ele já é um gráfico diferente, né? Então a distribuição gaussiana ela já tem um aspecto distinto. Todas essas condições iniciais são funções reais, né? A gente parte de uma função real, que é mais simples, e depois a solução fica mais complicada. Eu tentei fazer um desenho aqui, não sei se ficou muito bom, mas é mais ou menos isso. Então essa função gaussiana, ela é dada por A, uma constante de normalização, vezes e elevado a menos azinho x ao quadrado, sendo que esse azinho é um número positivo. Tem que ser positivo para que a função tenha esse aspecto aqui, que é a chamada distribuição gaussiana ou distribuição normal. Tá? Tá? Essa é a condição inicial. Então, após alguma álgebra, né, calculando φ de k
e depois psi de x e t, nós encontramos o seguinte, que psi de x e t é igual a 2a sobre π elevado a 1/4 vezes a exponencial. Eu vou escrever assim a exponencial, porque senão vai ficar meio apertado, tá? De menos ax ao quadrado dividido por 1 mais 2ih cortado, h cortado a vezes o t, que é o tempo, dividido pela massa. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 1 mais 2 i h cortado a t sobre m. Tá, então tudo isso aqui é a solução. Uma observação que é feita lá no livro é que poucos são os casos em que a gente pode de fato determinar uma solução algébrica, uma solução numérica para o psi de x e t, né? Inclusive eu esqueci de falar isso. Então, uma observação que é o seguinte, né? Em geral, não conseguimos determinar. Eu estou escrevendo porque depois isso vai ficar no slide, aí vocês vão ver o slide, que é mais fácil de ver do que a aula, né? Então é bom ter isso daqui guardado. Bom, então em geral não conseguimos determinar as soluções, a solução do psi de x e t analiticamente, e por esse motivo recorremos a soluções numéricas ou funções especiais, né? Mas eu não tenho autorização para falar de funções especiais com vocês, porque não faz parte do nosso conteúdo, certo? Então fica só essa observação aí, que isso daí seria um conteúdo de método de física teórica, né? Que já seria uma conversa mais comprida. Então, por exemplo, deixa eu escrever logo isso aqui. Por exemplo, no caso estudado acima, o caso que nós acabamos de discutir lá do potencial da função de onda constante, a função de onda dá isso aqui. Psi de x e t, ela dá 1 sobre raiz de 2π vezes a integral de menos infinito a mais infinito do seno de Ka sobre K vezes a exponencial de I vezes Kx menos ômega t, só que esse ômega a gente tem que escrever em termos de K, porque a integral é em K. Então a gente tem que pegar aquela expressão que eu escrevi no início da aula, que é h cortado sobre 2m vezes K quadrado, vezes o tempo. Tudo isso integrado em K. Então essa integral ela é bastante complicada. Tão complicada que a gente não consegue determinar uma solução simples para ela, usando as funções que a gente costuma usar, que são funções trigonométricas, hiperbólicas, exponenciais, logaritmos, polinômios e combinações entre elas, que são as chamadas funções elementares. Tá? Preciso usar funções especiais ou soluções numéricas, como foi o que eu observei aqui. Então, por esse motivo, vejo que mesmo partindo de uma solução inicial muito simples, que era constante, nós chegamos nessa solução aqui que é bastante complicada
E o que nós fizemos foi por esse motivo que nós fizemos essa análise aqui mais, digamos assim, aproximada, né? Analisando a transformada de Fourier φ de k. Mas no caso do pacote gaussiano, mudando do primeiro exemplo para o segundo agora, no pacote gaussiano é possível resolver analiticamente, tá? Analiticamente. E a solução é essa. Curiosidade, uma curiosidade que poderia cair na prova, né? Curiosidade. O pacote gaussiano é o único problema em que a relação de incerteza é verificada de maneira perfeita. Isso aqui é o pacote gaussiano, esqueci de dizer, né? Esse psi, que vem da distribuição gaussiana, que a gente integra e depois integra de novo, esse é o chamado pacote gaussiano. Tá? E para esse pacote, a relação de incerteza se verifica de forma exata. Olha só que incrível. Isso significa que a partícula livre que inicia como uma distribuição normal ou gaussiana, que é representada por essa função de onda aí, essa é a situação física de menor incerteza possível. Esse é o limite, né? Esse é o exemplo da mecânica quântica que possui a mínima incerteza, porque o produto da incerteza do x com p vale exatamente h cortado sobre 2, tá? Que é o limite, né, imposto pela relação de incerteza. Muito interessante isso, tá? Agora, detalhes sobre essa integração, vocês veem detalhes no Griffith. Lá no Griffith, quando ele fala de partícula livre, isso aqui é um exercício, tá? Que eu tirei de lá. E para calcular isso analiticamente dá um certo trabalho, que tem que usar uma técnica lá, que é o completamento de quadrados, tá? Então é um exercício muito bom esse daí para fazer. Muito bem. Alguma questão que vocês queiram discutir em relação a esses dois primeiros tópicos aí? Ou a gente pode prosseguir? Pode prosseguir, Wilson. Hã? Pode prosseguir, se você Ah, quiser. tá. Tem nenhuma questão no momento. Beleza. Bom, então agora nós vamos discutir uma questão que é a velocidade de grupo. Nós partimos na aula anterior de uma solução simples, que é a solução de onda senoidal, né? Hoje nós discutimos a questão dos pacotes de onda. Como o pacote de onda é uma superposição de várias ondas, ele vai ter duas velocidades, né? Por quê? Porque ele vai ter um aspecto de pacote. Isso daqui é o aspecto do pacote, ó. Tem dois exemplos aqui, eu já vou explicar a diferença entre eles, mas por enquanto não se preocupem com isso. O que eu quero dizer é que existe um pacote aqui se propagando, ó. Tá? Essa é a grande sacada dessa solução fisicamente, né? Esquecendo um pouco toda essa questão matemática que a gente já discutiu bastante hoje. Fisicamente o que importa é o seguinte: essa função de onda está localizada no espaço. Ela está muito concentrada numa região e, muito embora ela tenha minúsculas oscilações em outras regiões, ela está muito mais concentrada numa região do espaço. Ou no caso dessa aqui, nessa região. E aí ela vai se propagando aqui, né? Então isso é um pacote de ondas. Quando a gente sobrepõe várias ondas, acontece isso. Se a gente fizer uma superposição adequada. Então isso além de tudo que a gente já discutiu e vai discutir, tem uma outra questão importante aí, que é a questão da dualidade onda-partícula.
O pacote de ondas é a modelagem matemática da ideia de dualidade onda-partícula, né? Por quê? Porque o pacote representa uma partícula que está muito concentrada naquele ponto, mas ao mesmo tempo ela é uma onda. Então ela é o modelo perfeito para a ideia de dualidade onda-partícula. Ela é uma onda, porém, como ela está muito concentrada numa região do espaço, significa que naquela região do espaço tem uma partícula, certo? Então é mais ou menos essa a ideia do pacote, é uma ideia importante, tá? Muito bem. Então vocês percebem que uma coisa é a onda em si, que é essa linha azul, e outra coisa é esse pacote aqui, ó. Ele vai passar de novo, vocês vão ver, tá? Outra coisa é esse pacote, que tem um formato. Então, esse pacote ele tem uma velocidade própria. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Mas a onda ela tem uma velocidade e o pacote tem outra. Nesse exemplo aqui de baixo, a gente tem um meio não dispersivo. O que significa isso? Significa que a onda ela mantém a sua forma original e a própria onda tem a mesma velocidade do pacote. Tá? A velocidade do pacote é a velocidade com que esse grupo aqui anda para a direita. A velocidade da onda é a velocidade com que a onda lá dentro oscila. São coisas diferentes. Quando é um meio não dispersivo, que é o exemplo de baixo, as coisas são iguais. Quando é um meio dispersivo, que é o exemplo aí em cima, são diferentes. Eu vou já explicar o que é dispersivo e não dispersivo. A gente vai discutir isso. Tá? Mas para discutir isso, nós temos que definir duas coisas. Primeiro, a velocidade de fase, que é igual a frequência angular dividida pelo número de onda, ômega sobre k. Essa é a velocidade de fase. Tá? A velocidade de fase é a velocidade da onda em si. Então no pacote a gente tem uma oscilação assim, ó. Isso daqui é a onda. O pacote seria esse envelope aqui, tá? Justamente esse pacote. E a velocidade com que esse grupo anda é a velocidade de grupo, que é calculado através de uma outra fórmula, que é a derivada do ômega em relação a k. Tá? Essa é a velocidade de grupo. Ou seja, a velocidade do pacote de ondas. E essas velocidades elas podem ser iguais e podem ser diferentes também. Tá? Então a velocidade com que o pacote anda é a velocidade do pacote, que é a velocidade de grupo. A velocidade da onda que está aqui dentro vai ser a velocidade de fase. Tá? Podem ser iguais, podem ser diferentes. Numa onda sem dispersão, ou seja, ou numa onda em que as duas velocidades são iguais, não existe dispersão. E o aspecto da onda é esse daí, ó. O pontinho vermelho né, representa a fase, ou seja, a onda em si, caminhando. E o pontinho verde representa o pacote. Tá? Na verdade, os pontos intermediários entre dois pacotes consecutivos. Então a gente percebe que o pontinho vermelho e o verde andam juntos na mesma velocidade. Significa que a velocidade de fase é igual à velocidade de grupo. Que se a gente pegar lá as fórmulas, significa que ômega sobre k é d ômega sobre dk. Então significa que dk sobre k é igual a d ômega sobre ômega. Que significa então que o logaritmo natural de k é igual ao logaritmo natural de ômega.
mais uma constante. Então isso significa que na verdade ômega é igual a uma constante vezes k. Tá? Então isso daqui seria uma onda sem dispersão. Numa onda sem dispersão, ômega é proporcional a k. Isso acontece, por exemplo, numa onda eletromagnética se propagando no vácuo. Né? Se vocês lembrarem lá de eletromagnetismo, ou física 3, uma onda eletromagnética se propagando no vácuo tem C igual a lambda F. Né? Ou seja, lambda vezes ômega é 2πf, então F é 2π sobre ômega. Então ômega vai ser lambda vezes 2π sobre C. Eu acho que eu escolhi um péssimo exemplo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Enfim, quando não existe dispersão, e eu não estou conseguindo lembrar agora de um bom exemplo, né? Peço desculpas aí, mas não vai ter dispersão quando a frequência angular ômega for proporcional a k, certo? Então, no nosso exemplo, nós já vimos que o ômega ele é proporcional a k ao quadrado. Então, se ele não é proporcional a k, significa que vai ter dispersão, tá? Deixa eu só ver se está certo esse cálculo aí. Acho que tá, né? Tá. Bom. Agora, com um exemplo de dispersão, vocês percebem que a crista da onda ela anda mais rápido do que o pacote, porque o pacote é esse trecho aqui entre duas bolinhas verdes, né? E a onda em si é essa linha azul. Então cada pico dessa onda, representado por esse quadradinho vermelho, ele anda mais rápido do que o pacote. Então isso significa que a velocidade de fase dessa onda é maior do que a velocidade de grupo. Porque a velocidade de fase é a velocidade do pontinho vermelho, que é a velocidade da onda em si, e a velocidade do grupo é a velocidade com que o pacote se desloca no espaço, que é representado então por esses intervalos entre os dois pontinhos verdes. Certo, pessoal? Então esse daí é um exemplo em que existe dispersão. Agora, o que significa isso fisicamente? Fisicamente isso significa o seguinte: quando ômega é igual a uma certa constante c, não quer dizer que é a velocidade da luz, é uma constante, vezes k, não existe dispersão. Em qualquer outra forma, em qualquer outra expressão de ômega em função de k vai ter dispersão. Por quê? Porque isso significa, quando não tem dispersão, o que vai acontecer com ômega sobre k? Vai ser igual a uma constante vezes k sobre k, que vai ser constante. Isso significa que a velocidade da onda vai ser constante e não vai depender do comprimento de onda. Agora, quando existe dispersão, como é o exemplo que nós vimos, tá? Exemplo, nós vimos que o ômega é proporcional a k quadrado. Então, esse ômega sobre k, ele vai ser proporcional a k, que é a velocidade, né, de fase. Então, isso significa que a velocidade de fase vai depender do comprimento de onda. Então, ao mesmo tempo que existe o pacote, esse pacote é feito de ondas elementares, que cada uma tem o seu comprimento de onda, que é o inverso do k, grosso modo é o k. Então, quando a onda se propaga, cada uma dessas componentes k vai ter uma velocidade diferente. Então é como se a gente estivesse numa corrida em que tem a luz azul e a luz vermelha, só que a luz azul vai mais rápido do que a vermelha. É como se fosse isso. Então, esse pacote que é feito pela união dessas duas ondas, ele vai se abrir no espaço, porque a luz azul vai mais rápido que a vermelha, usando essa analogia, mesmo sabendo que
No mundo real as duas têm a mesma velocidade, é só uma analogia, só pra gente pensar. Beleza, pessoal? Então o que vai acontecer é o que eu mostrei nesse slide bem aqui, ó. Uma onda dispersiva, essa onda aí de cima, vocês percebem que com o passar do tempo ela se achata. Ou aqui no início ela está mais concentrada, essa onda de cima, mas com o passar do tempo ela vai se achatando. Por quê? Porque as ondas com um número de onda K diferentes vão se propagar com velocidades diferentes devido à relação de dispersão, que é a relação de ômega em função de K. Não sei se está dando para entender isso. E eu vou ficar sem saber. Mas ok. Beleza? Então a gente tem esses dois exemplos aí. E por que ocorre a dispersão? Bom, é pelo que eu comentei, né? Que é o seguinte. Quando ômega em função de K não for uma expressão linear, o que é uma expressão linear? Quer dizer ômega proporcional a K. Né? Então, cada número de onda, ou seja, cada comprimento de onda, lambda, né? Lembrando que o lambda é igual a 2π sobre K, então grosso modo eles são a mesma coisa, fisicamente, matematicamente é um inverso do outro, né? Normalizado 2π. Cada comprimento de onda terá uma velocidade. De fase diferente. Então, por esse motivo, o pacote se achata, entre aspas, com o passar do tempo. Ou seja, ele se dispersa. Só, Oi. esse ômega seria a velocidade do pacote, né? E o K seria a velocidade de cada onda dentro do pacote. Não, ômega é a frequência. A velocidade é ômega dividido por K. É a velocidade de fase. Ah, tá. Eu vou discutir o exemplo que a gente estava estudando. Aí ele pode servir de exemplo. No nosso exemplo lá, a gente tinha isso aqui, ômega é h cortado sobre 2mk quadrado. Então nesse exemplo, ômega sobre k seria h cortado sobre 2m vezes k. E essa seria a velocidade de fase. Em outras palavras, a velocidade de fase ela é igual a uma constante vezes o número de onda k, ou a gente poderia escrever como sendo uma constante dividido pelo comprimento de onda. Então o que eu estou falando é o seguinte, se esse comprimento de onda fosse, por exemplo, a luz verde, a velocidade vai ser uma. Se fosse a luz azul, a velocidade vai ser outra. Né? Ou se fosse som, por exemplo, se uma fosse a 99, né? E a outra fosse a 102. Né? Cada uma vai ter uma velocidade nesse pacote. E a velocidade desse aqui vai ser maior. Então isso significa que se a gente tivesse um pacote de onda de rádio, o som da 99 ele ia chegar primeiro do que o som aqui dessa outra rádio 102 aí, por causa dessa relação de dispersão. Com o passar do tempo esse pacote ia se achatar. Porque bem aqui na frente ia chegar mais rápido a 99. Porque a velocidade vai ser proporcional ao inverso
no comprimento de onda. Aí não vai ocorrer dispersão se fosse, por exemplo, ômega igual a K. Não vai ocorrer dispersão. Por quê? Porque ômega sobre K vai ser igual a 1. Então a velocidade de fase vai ser constante, não vai depender de K. E aí o pacote, por esse motivo, vai andar sem mudar. Não sei se ficou mais claro agora ou se ficou a mesma coisa. Né? Porque como a gente assim, tá mostrando a diferença de velocidade entre uma e outra, né? Ou seja, entre o pacote e a onda dentro do pacote, e se a razão entre elas é uma constante, ou seja, elas se movimentam juntas, aí eu acabei confundindo esse W com como se fosse a velocidade de pacote e o K como se fosse, como o senhor falou que era basicamente o momento, né? A Uhum. medida da constante H cortada, é óbvio que tem a ver com velocidade, né? Seria a Uhum. velocidade representaria a velocidade da onda em si dentro do pacote. Então, se elas são iguais, então ia dar uma constante. Enfim, mas eu entendi. Só tive essa confusão mesmo. Mas aí sim eu falou que esse W, né, seria a frequência, né? E o K já é o. Enfim, o que eu tinha confundido mesmo, que era o W, né? Você falou Uhum. que é a frequência. Então foi basicamente isso. São muitos conceitos ao mesmo tempo, né? A gente confunde, faz parte. Aí tudo isso é só para a gente voltar para o pacote gaussiano, para o pacote de ondas quântico. Então no pacote de ondas quântico, a gente vai resolver aquele problema da incompatibilidade lá com as velocidades. Por quê? Porque a velocidade de grupo vai ser d ômega sobre dk, né? Lembrando que o ômega vai ser h cortado sobre 2m k quadrado, então derivando fica isso aqui vezes 2k, corta esse 2, dá h cortado k sobre m. Então essa é a velocidade de grupo, que é diferente da velocidade de fase, que nós vimos que é ômega sobre k, né? E com esse ômega aí, que é esse, se a gente dividir isso por k, então vai dar h cortado k sobre 2m, da onde a gente vê aqui que a velocidade de grupo ela vai ser h cortado k sobre m, que eu posso multiplicar e dividir por 2. Então vai ser 2 vezes h cortado k sobre 2m, só que essa daqui é a velocidade de fase. Então nesse caso a velocidade de grupo ela vai ser 2 vezes a velocidade de fase, tá? Quanticamente. Só que a velocidade clássica, nós vimos na aula anterior que ela é raiz de 2e sobre m. E se a gente substituir a energia que é essa aqui, h cortado quadrado k quadrado sobre 2m, né? A gente vê que dá certinho uma raiz aqui que vai dar h cortado k sobre m, que nada mais é do que a velocidade de grupo, tá? Então a velocidade clássica é igual à velocidade de grupo. E isso daqui está relacionado com aquela ideia da dualidade onda-partícula, ou seja, o que a gente vê classicamente no mundo, a gente enxerga a partícula sob esse ponto de vista da dualidade, que nem todos os autores hoje em dia desses livros de mecânica quântica concordam,
e levar ainda em consideração essa ideia da dualidade, mas temporariamente a gente pode usar isso como um ponto de vista que nos dá uma informação interessante, ou seja, a partícula é representada por uma onda, certo? Só que uma partícula de verdade é representada por um pacote de ondas, porque o pacote de ondas tem uma velocidade de grupo, e é essa velocidade de grupo que corresponde à velocidade clássica, a velocidade da mecânica newtoniana ou relativística. Então a velocidade de fase ela seria apenas um ponto intermediário indireto que não tem um sentido direto. Sendo redundante, não tem um sentido direto, porque é a velocidade da função de onda. E a função de onda ela é um ente intermediário sem uma interpretação física direta. Então seria mais ou menos essa conclusão, de que quando a gente monta o pacote de ondas, aquele problema da incompatibilidade da observação com a quântica ela é resolvida. Porque o pacote de ondas que tem uma velocidade de grupo, essa daqui é a velocidade do pacote, vai ser igual à velocidade clássica. E o interessante é que isso aqui não depende da forma inicial da onda, né? Só depende da relação chamada relação de dispersão, que é a relação entre a frequência angular ômega o número de onda k, que foi o que nós usamos bem aqui. Nós substituímos o ômega por isso aqui. Então esse resultado só depende dessa relação. Não depende do psi de x0. É isso que eu estou falando. Tá? Então esse resultado que nós encontramos ele vale para qualquer daqueles exemplos que a gente estudou e também os que a gente não estudou. Beleza, pessoal? Então a gente terminou. Ainda temos 1 minuto, se vocês quiserem discutir alguma coisa. E, professor, Ah, no caso, o problema da aula passada sobre a velocidade clássica e a quântica era que se eu fosse representar fenômenos quânticos de uma determinada situação, ou seja, tratar matematicamente, né? uhum. Classicamente e mecanicamente, a gente ia ver que as velocidades iam ser diferentes, né? É. Só que nesse caso aqui, você está mostrando agora não tem mais esse problema. É basicamente isso, né? É. Aí, se tu quisesse ser o advogado do diabo, tu poderia me perguntar aí, mas se a mecânica quântica e a clássica são diferentes, quem disse que tem que dar o mesmo resultado, né? Qual é o Pois problema é. de ser diferente? Pois é, o problema é que nessa interpretação probabilística, o que interessa são as medidas. E a medida é justamente quando o objeto quântico é observado, e quando ele é observado, lá pela interpretação do Bohr, ele se comporta de tal maneira que nós interpretamos classicamente. Quer dizer, eu não consigo ver a função de onda. Eu consigo ver um elétron batendo numa parede e piscando. E aí lá eu vou medir uma velocidade. Entendeu? Ou seja, naquele momento, o clássico e o quântico têm que se conectar. Entendi. É mais ou Mas menos eu isso. pensei nisso mesmo. Por que não teria que ser igual? Não Pois é. poderia ser. Não, na verdade, porque não poderia ser diferente. Mas agora ficou claro. Só que uma coisa que também não ficou um pouco mais confusa em relação a esse H e esse K, né? Uhum. Por exemplo, se um derivou aí, Certo. né? Enfim, se eu derivou. Cara, pelo agora eu nem entendi direito. Se derivou a frequência em relação a K, foi isso, É, né? é isso. É porque o Ah, ômega ele é uma função que só depende de K. Se tu pegar a ah, expressão dele, isso aqui é tudo constante. sim. Aí, pois é, aí é como se o ômega representasse a posição da partícula, em função desse K. Aí sim, derivou para encontrar a velocidade. Assim, matematicamente eu vi isso, né? E na verdade a gente teria que justificar melhor essa equação aqui, né? Eu só joguei essas duas aqui.
A gente teria que É, buscar uma justificativa melhor, mas isso é uma questão ondulatória, não é nem quântica. É pelo fato da gente estar discutindo ondas, aí a gente pode enxertar essa questão ondulatória. Lá no Griffiths ele faz uma justificativa. Deixa eu te mostrar o livro aqui. assim. Mas eu fiquei um pouco. Eu não quis trazer isso para cá. Ó. Ele faz uma expansão do ômega de K em série de Taylor. Até a primeira ordem. Joga isso lá na função de onda. E aí faz as aproximações. E define essa velocidade de grupo aqui. Bom, mas para não ficar tão estranho, eu posso dar uma pesquisada melhor sobre isso. Tá Porque ok, eu professor. também nunca parei para ver em mais detalhe essa questão. E por que a velocidade é essa? Entendi. É porque, assim, do jeito que a gente conhece já da mecânica clássica, né? Tem a função da Uhum, posição, antideriva em relação ao tempo, encontra a velocidade. Aí sim eu tenho a velocidade do grupo lá, aí sim eu fiz essa derivada. Só uhum. que na velocidade de fase lá, você não fez, mas encontrou a velocidade de fase. Então aí Uhum. fica estranho, né? Mas tudo bem. É. Eu acho que não deve ser muito simples não chegar nessa fórmula, porque se tu for pensar, o grupo é uma parada complicada, né? Uma superposição, uma integração e tal. Enfim, mas deve ter uma ótima justificativa para isso. Vou pensar um pouco. Obrigado por perguntar aí. No momento eu não sei. Ah, ok, não, sem problema, professor. Eu não Tá? sei como é. Uhum. Tá legal. Mais alguma coisa? Por mim, não. Eu não. Tá certo.